Outra coisa, como que funciona? Você falou que tem um processo de mais tempo. Quais geralmente áreas que você entra e ajuda uma empresa a se organizar, que vai até além da terapia dentro do seu método? Aí, quando as empresas têm principalmente um problema sistemático, né? Que a gente tem que construir o fluxo, que a gente tem que refazer um processo, que a gente tem que ver se os cargos que estão lá, eles têm realmente a... Quando a gente olha a capacidade cognitiva, né? Tem um negócio chamado gestão da complexidade, não sei se você conhece. É um cara que chama Elliot Jaques, que falou lá no Canadá. Ele fez um estudo de 50 anos sobre isso. E ele mostra a complexidade de cada tarefa, de acordo com o horizonte de visão da pessoa. Então, quando você coloca isso dentro da função da tarefa, a gente começa a descobrir o que o cara consegue fazer. Porque se ele não tem a capacidade cognitiva da tarefa, ele não vai conseguir fazer. Ou se vai fazer, ele vai demorar muito mais tempo, vai gastar muito mais energia e não vai fazer as outras coisas que ele tem que fazer. Então não vale a pena estar lá. Então a gente vê primeiro se essa lista de funções ela está adequada, se não tem nenhuma tarefa que é além da capacidade do cargo mesmo, e se as pessoas que estão alocadas estão no lugar certo. E aí a gente vai colocando a comunicação entre um setor e outro. Normalmente as pessoas me contratam para fazer um setor específico. De empresa inteira eu nunca cheguei a fazer, mas um setor específico. Então a gente pega como que ela comunica antes, como ela comunica depois e como que a gente vai gerir essa informação ali no meio. E aí a gente faz um fluxo inteiro colocando todos os pontos de checagem, né? Eu uso também um método que chama Superfoco, que a gente pega um índice que ele tem que ser o mais preciso, a gente falar que é índice 0, né? A gente tenta fazer ele tender a 0. Porque a partir desse índice a gente consegue forçar todos os outros KPIs. Então, a gente vai, de fato, montar um processo, ver se existe um processo que é válido, validar esse processo mesmo, colocar os indicadores e colocar as pessoas certas no lugar certo. Então, esse é o trabalho mais extenso que eu faço hoje de consultoria. Legal. E agora, também quero a sua opinião. Por que alguém que é terapeuta ou psicólogo deveria estudar mais sobre constelação, na sua opinião? Porque constelação eu acho que hoje é a terapia, a abordagem, a filosofia que mais fala sobre a inteligência de relacionamentos. Em várias outras a gente fala sobre técnicas de como que a gente vai se comportar, como que a gente vai negociar, como que a gente vai se comunicar, quais são os gatilhos. A constelação ela mostra a postura, que não é necessariamente o que você vai fazer, mas o como você vai fazer isso. Então, quando você começa a perceber que a sua postura perante a ordem é uma e a sua postura perante o equilíbrio é outra, a gente começa a se portar melhor no mundo mesmo. No sentido de que se a gente vai fazer uma relação equilibrada, a gente não pode se enxergar maior ou menor que os outros. Né? Se a gente vai fechar um negócio, isso é uma relação equilibrada. Faz sentido eu chegar aqui, vamos supor que a gente vai fechar uma parceria, eu chegar e falar assim, eu sou muito melhor do que o Romani. Você não vai se entregar ao máximo. E se você fizer também, eu sou muito melhor que o Léo, eu também não vou me entregar ao máximo. Então, o melhor dos mundos é quando a gente consegue entender qual é a ordem da relação e como que a gente usa o melhor potencial dela, né? Inclusive eu estava em São Paulo lá fazendo o método do Davi Braga, do superpotencial, e ele fala muito sobre isso, da gente usar as nossas skills, as nossas habilidades no lugar certo. Se é uma questão de ordem, não faz sentido a gente também querer parecer maior do que a gente é de verdade. A constelação deixa muito claro esse negócio. E para mim a maior contribuição da constelação é que as pessoas, a gente fala muito que a gente tem que ficar no nosso próprio lugar. Então as pessoas elas tendem a querer resolver o problema dos outros antes de resolver o nosso. Ou querer, minha vida tá até bem, mas eu tenho dó da minha mãe, alguma coisa assim. E aí você quer ir lá e resolver o problema da sua mãe. Problemas dos outros são eles que resolvem. Você pode ajudar, você pode dar um auxílio, você pode dar um esclarecimento. Mas resolver um problema, você só vai resolver de verdade se a pessoa resolver. Porque se você resolver por ela, primeiro que ela não vai ganhar a skill necessária, não vai ter a competência necessária que é necessária naquele processo. E terceiro que esse problema vai voltar. E aí você vai ficar toda hora salvando essa pessoa, não faz o menor sentido. A constelação deixa isso muito claro e a gente consegue perceber que a nossa autorresponsabilidade está em resolver realmente os nossos problemas e conseguir carregar um pouquinho de consciência pesada para os outros resolverem o deles também. Que aí a gente consegue usar o melhor do material e fazer o melhor substrato para a gente conseguir fazer as coisas do jeito que deve, né? E agora, eu quero te fazer algumas perguntas também. O que é família para você? O que significa família para você? Família para mim é, filosoficamente assim, como o Léo, né? Não como mais terapeuta da constelação. Mas família para mim é realmente todas as pessoas que conseguiram já pagar um preço pelo que eu devo fazer ao mundo hoje. Então, hoje eu sei que eu não sou eu
se não fossem meus pais, se não fossem os pais deles e as gerações para trás. Então eu sou uma combinação muito complexa de várias pessoas que se uniram nos momentos certos para estar ali e que eles pagaram preços muito altos para eu estar onde eu tô hoje, né? A vida da minha mãe foi muito mais difícil que a minha, da minha avó foi muito mais difícil que a dela. Dos meus avós, então, vieram de navio do Japão. É uma loucura você pensar em tudo que eles passaram. Quando eu escuto histórias dos meus familiares, eu vejo que a minha vida é um passeio mesmo perto deles. Então, perceber que sucesso, ele não é necessariamente um direito para mim, ele é mais uma obrigação, porque muita gente pagou o preço para eu estar aqui hoje, sabe? E eu acho que a família, ela tá nesse lugar, de eu perceber que eu tenho que aproveitar também o que eles construíram, de captar a percepção deles, de conseguir entender que mesmo os fracassos que eles tiveram geraram aprendizados, e se eu não aproveitar isso, eu vou ter que gerar próprios fracassos para aprender o que eles aprenderam. Então não faz sentido tanto ficar negando as situações ou fatos que aconteceram anteriormente e usar os recursos que minha família tem mais do que buscar outros, né? Às vezes, eu admiro muito o Romani, eu queria ser o Romani. Mas o Romani, ele passou por experiências que não são da minha família. Então, por que não juntar forças com o Romani para a gente conseguir fazer um negócio melhor? O Romani, com toda a experiência da família, com essa gestão complexa que veio da família dele, eu com toda a gestão complexa que veio da minha família, e a gente juntar e fazer um negócio e falar assim, opa, como é que a gente consegue juntar essas duas skills e transformar isso num lugar melhor? A família, para mim, ela mora muito nesse lugar. A honra da família, ela mora muito nesse lugar da gente conseguir olhar para trás e não só agradecer, porque eu não gosto desse termo de gratidão demais, gratiluz demais, de ficar olhando para trás e falando, nossa, como tudo é lindo, mas de poder usar esse negócio a meu favor, né? Porque quando eu olho, por exemplo, para o meu filho, e se eu estou gerando alguns privilégios para ele, eu quero que ele use. Eu não quero que ele fique só falando assim, ai, meu pai foi tão bom para mim. Não, eu quero que ele aproveite isso ao máximo. Então eu acho que a família mora nesse lugar de, principalmente, olhar quais são os preços que já foram pagos e aproveitar que o boleto já está quitado e fazer um bom uso desse negócio. Muito bom, muito bom. E quais foram referências, crenças centrais que talvez a sua família contribuiu para que você tenha, desde essas crenças centrais que podem, de alguma forma, ter potencializado você, ou talvez que tenha gerado uma cobrança, o que você viu assim na sua dinâmica familiar, seja em relação a dinheiro, seja em relação a trabalho, seja em relação à família, que faz o Léo ser quem ele é? Minha família de japonês, de maneira geral, é uma família muito dura, né? É uma família que não conversa muito. A gente tem alguns problemas de comunicação nesse sentido até hoje, né? Mas a minha família sempre foi de duas coisas, muita honestidade e muito trabalho. Então, tem horas até que a Laís, a minha esposa, ela nem entende tanto por que eu quero estar tão envolvido com trabalho assim, porque na família dela não foi dessa forma. Mas na minha família eu via meus avós acordando muito cedo e chegando muito tarde em casa para construir o que eles construíram. Eu via minha mãe passando muito perrengue desde muito cedo até muito tarde. Quando eu trabalhei com a minha família, eu cheguei a perder carnaval por conta de ter que resolver problema da fazenda. Eu acho que esse valor de trabalho, de fazer acontecer a qualquer preço, a qualquer custo, na verdade, é uma coisa que vem da minha família. E que me ajuda e me atrapalha ao mesmo tempo, né? Porque ao mesmo tempo que eu fico de consciência pesada quando eu não tô trabalhando, e eu falo assim, pô, é assim que minha família faz. Por muitas vezes eu vejo, por exemplo, uma cobrança de dentro de casa de falar assim, você podia estar mais com seu filho, você podia estar mais com a sua esposa, você podia estar mais com a sua família. E pesar isso aqui é uma coisa que está sendo uma experiência boa, principalmente agora, né? Nesse momento de vida que eu tenho. E a outra coisa que é da honestidade é porque eu não conheço um cara que falou mal do meu avô a vida inteira. E muito pelo contrário, eu conheço muitos negócios hoje aqui em Patos que falaram assim, eu só tenho um negócio hoje porque seu avô confiou em mim um dia. Então, esse lance de aprender a confiar nas pessoas é uma coisa que eu apanhei muito por conta disso, porque eu já confiei em quem eu não devia confiar e perdi muito por conta disso, mas eu entendi também que meu avô era muito inteligente para fazer isso. E quando eu faço o resgate de conseguir entender quais eram os critérios que ele usava e qual era a postura que ele usava, de conseguir conversar de maneira mais leve com as pessoas, eu vejo que isso é de uma sabedoria que eu não sei de onde ele traz, de como ele aprendeu, mas que se ele já aprendeu isso, eu posso usar a meu favor, né? Então, esses são os grandes... Ao mesmo tempo que eles são grandes contribuintes, assim, eles são grandes vilões na minha vida, porque foram os maiores tombos e os maiores sucessos que eu tive na minha vida foram por conta dessas duas características.